Oi, opa, e aí? Talvez você não me conheça, mas entrou nesse vídeo por algum motivo. Talvez porque tanto ficou muito legal, talvez seja pelo título incrível, talvez pela curiosidade, mas você entrou por algum motivo. E aqui vai ele. Meios de transporte. Quando a gente era pequenininho, lá na escola, fomos ensinados sobre os meios de transporte usuais. Os carros, os caminhões, os trens, os metrôs, os animais, barcos e tantos outros. E aprendemos também que esses meios de transporte servem para transportar. Seja pessoas, objetos, animais, ou não sei o que lá, mas foram feitos para transportar. O ponto é, os países que nós conhecemos, como Brasil, Estados Unidos, Catalunha, Kosovo, Kurdistão, todos eles têm um sistema de meio de transporte principal, como por exemplo o Brasil, que seu principal meio de transporte é rodoviário. A terra brasileira está repleta de rodovias, estradas, avenidas, e todas elas bem pavimentadas e funcionais para todo tipo de serviço. Ou como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um amplo serviço ferroviário que conecta trocentas cidades, levando pessoas e não pessoas de um lugar para outro. Mas qual é o meu ponto com tudo isso? É simples. Eu vou te dizer do porquê não é muito legal você depender majoritariamente de rodovias para se locomover pelo seu país. Você deve ter em mente que eu estaria usando os Estados Unidos e o Brasil, países com grandes semelhanças geográficas e diferenciação de meio de transporte em ambos. Para uma compreensão melhor, a rodovia no Brasil nunca existiu em toda a história do mundo, que não é uma surpresa para ninguém, mas que nasceu de uma versão mais rudimentar chamada picada, que eram trilhas precárias abertas por índios e colonizadores, feitas para ligarem pequenos lugares aos outros. Na época, era mais comum você usar os rios da região para locomoção e escoação de produtos, como açúcar, o ouro e o café. As coisas iriam começar a andar apenas no início do século XX, no fim do Império e no início da República. Durante esse período, os caminhos que os cidadãos percorriam eram largados e mal cuidados. Mas agora, Washington Luiz promove a primeira estrada pavimentada do Brasil, a Rio Petrópolis, a atual PR-40. E se em 1920 as coisas já estavam indo de pior a mal, então em 1930 iríamos de mal ao menos mal. Com a Era Vargas e o Plano Nacional de Viação com a crescente industrialização, foi nesse período que surgiram os primeiros planos nacionais de transporte rodoviário, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em 1937, uma instituição encarregada de desenvolver a infraestrutura rodoviária do Brasil. Agora, se vocês achavam que estava ótimo, então veio o verdadeiro impulso para o crescimento das rodovias no Brasil, que ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek, com o famoso Plano de Metas, que visava a modernização da economia e da infraestrutura do país, os famosos 50 anos em 5. Kubitschek focou na indústria automobilística, criando incentivos para a instalação de montadoras de veículos, o que impulsionou a necessidade de uma rede rodoviária mais extensa. Até porque nós movemos nossa capital para o cu do Brasil, mais conhecida como Brasil. A partir daí, o Brasil começou a se transformar em um país rodoviário, com transporte de cargas e pessoas cada vez mais concentrados nas estradas. Pulando para os anos 90, foi feita a doação da concessão de rodovias para o setor privado, a fim de melhorar a qualidade e a manutenção das estradas, o que ajudou bastante rodovias, principalmente a Presidente Dutra, vulgo Rio-São Paulo. Dado o contexto das rodovias brasileiras, saltaremos para os trilhos americanos, que têm início no século XIX. Com o empurrãozinho da Revolução Industrial, surge a primeira ferrovia da nação norte-americana, a Baltimore and Ohio Railroad, inaugurada em 1827, cujo principal objetivo era conectar o porto de Baltimore ao interior do país, ajudando o comércio da região a disputar com outros lugares como Nova York. Após a construção da B&O, o restante dos Estados Unidos viu a nova possibilidade de conectar as suas cidades. Uma das regiões que mais rapidamente começou a fazer isso foi o Nordeste, criando outras linhas, às vezes conectadas e operantes por empresas locais, aumentando o comércio das mercadorias. Em 1850, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Concessão de Terras para as Ferrovias, que permitiu ao governo federal ceder terras públicas para empresas ferroviárias que quisessem construir novas linhas, o que ajudou a acelerar o crescimento de linhas férreas nos Estados Unidos. Em medida, isso ajudou a colonização do oeste americano, podendo escoar materiais e pessoas para o desenvolvimento agrário e industrial da região. Em 1862, inicia-se a construção da primeira ferrovia transcontinental do mundo, feita pelas empresas de Union Pacific e Central Pacific, ligando o leste e o oeste estadunidense, começando por Sacramento, na Califórnia, e indo até Omaha, no Nebraska, tendo sua conclusão no ano de 1869, no encontro em Utah. Já nos finais do século XIX, entre 1870 e 1900, a ferrovia americana se via no seu apogeu, com milhares de quilômetros de trilhos, sendo construídos por anos. Grandes nomes como Cornelius Vanderbilt, Jay Gould e James G. Hill acumularam grandes fortunas ao construir e consolidar redes ferroviárias,
tendo grande poder dentro dos Estados Unidos. Porém, como toda rosa tem seu espinho, as ferrovias americanas também enfrentavam grandes dificuldades com sua população, que podem ser citadas as altas tarifas e a discriminação de preços, por exemplo, fazendo o governo americano ter que criar leis e organizações para regular as ferrovias, tipo a Interstate Commerce Commission e a Lei Sherman Antitrust Act. Após seu apogeu, no meio do século XX, o sistema rodoviário vinha tomando o cenário de transportes nos Estados Unidos e em 1971, diante de tantas falências de empresas ferroviárias, o governo federal criou a Amtrak, uma corporação estatal para assumir a operação das viagens ferroviárias de passageiros. O cenário de hoje em dia ainda é positivo. Por mais que os trens estadunidenses não possam competir como a Europa e o Japão, a parte de cargas americanas ainda se mostra lucrativa e eficiente. Mas primeiro, o quão grande é a ferrovia e a rodovia dos dois? Para se ter uma ideia, uma grande diferença entre os dois países é a questão da grandeza dos meios de transporte. O Brasil conta com 1,7 milhão de quilômetros em rodovias, enquanto os Estados Unidos contam com 250 mil quilômetros em ferrovias. Todavia, um fato que é relevante em considerarmos em questão é o quão andável são esses dois meios. Enquanto os Estados Unidos têm sua malha ferroviária totalmente operacional, as rodovias brasileiras pavimentadas chegam à incrível marca de 30%. São 213 mil quilômetros com asfalto. E o custo de manutenção, hein? Levaremos alguns pontos em consideração, por exemplo, o tipo de operação, sendo de carga ou de passageiros, seus trilhos, estradas, pontes, túneis, estações, desafios climáticos, etc. Analisando os cenários de ambos, podemos chegar a alguns números. Existem pesquisas que apontam para o investimento brasileiro altíssimo na manutenção rotineira e periódica das rodovias, variando entre 10 e 15 bilhões de reais. E não que o sistema ferroviário americano fique tão atrás assim também, na verdade outras pesquisas apontam para altíssimos gastos, variando entre 3,5 e 4 bilhões de reais, aproximadamente 700 milhões de dólares. Dado o tamanho de seus custos, agora através de alguns experimentos, veremos como se dá a utilização e usar ambos os meios de transporte e analisaremos qual o mais rentável. Neste exemplo, claramente irei pegar dois pontos distintos e irei tentar chegar a eles de duas maneiras de ambos os países. O primeiro exemplo será usando a rodovia BR-364, saindo de São Paulo, no estado de São Paulo, e iremos até Manaus, no estado de Amazonas, o que nos daria um tempo aproximado de 55 horas, um pouco mais de 2 dias. Até lá, pagando quase R$ 2.500 por conta de gasolina e pedágio, já que você vai estar indo de carro, com um chão de mais 3.885 km percorridos até lá, contando balsa, que é quase insignificante, já que o trajeto de balsa ele representa 20 km da totalidade. Agora, no nosso segundo exemplo, iremos através da Amtrak sair de Seattle, no estado de Washington, chegando até Detroit, no estado de Michigan, o que nos daria aproximadamente 53 horas, um pouco mais de 2 dias de um ponto ao outro, pagando R$ 1.100 em uma passagem de trem, com um chão de mais de 3.105 km percorrido até lá. A qual conclusão chegamos? Além de ser mais barato, é mais rápido você sair de Seattle para Detroit, que estão separados em 3.100 km em uma linha reta, do que São Paulo para Manaus, que estão 2.700 km separados nessa mesma linha reta. Como visto, geralmente as ferrovias têm uma vantagem de viagem em relação a quem utiliza a rodovia em si. Porém, o quão eficiente para um país, estado ou cidade mudar o seu meio de transporte de ônibus para o trem? Bom, em ônibus urbanos, sua média de transporte é entre 50 e 80 pessoas, tendo uma média de 80 a 100 km por hora em estradas, com boas condições. Já o trem urbano, por vagão, pode alocar de 150 a 300 pessoas. Tendo em mente que cada trem possui de 6 a 12 vagões, um trem pode comportar de 900 a 3.600 passageiros, tendo uma média de 40 a 70 km por hora, mas chegando até 120. Agora, tendo em mente esses fatores, a opção de trens parece um pouco mais rentável. Mas isso basta? Não, eu acho que não. Analisaremos o quão vantajoso é ter essa maravilha chamada rodovia. A economia brasileira, ela está dependente das rodovias, já que elas são responsáveis por 60% de transporte de cargas no Brasil, gerando uma série de ineficiências, como o alto custo de transporte, como caminhões e carretas, principalmente em longas distâncias, devido ao desgaste de rodovias, custo elevado de manutenção de veículos, riscos relacionados a acidentes e também pelo fato de algumas rodovias importantes se localizarem em regiões montanhosas, como é de Rio de Janeiro a Minas até Brasília e também de Rio de Janeiro a São Paulo. Diferente da ferrovia americana, que compõe 40% da locomoção de cargas estadunidenses, tendo o diferencial de que um maior valor de carga é transferido por trem do que comparado por caminhão, além do custo baixo de manutenção dos seus trilhos. Visto isso tudo, uma análise importante que podemos tirar disso tudo é o fato de como se dá a construção, manutenção e investimento de ambos os setores. Brutalmente falando, a rodovia no Brasil é composta por investimentos públicos, tanto federais quanto governamentais, tendo poucas parcerias público-privadas, menores ainda as suas concessões.
fazendo assim um maior gasto vindo dos seus cidadãos e de seu próprio cofre. Em contrapartida, a maior parte da malha ferroviária americana é mantida por empresas privadas, sendo que no ano de 2019 foram investidos mais de 25 bilhões de dólares em expansões, sinalizações, locomotivas e vagões, além do uso de tecnologias avançadas como o Positive Train Control, que previne acidente e aumenta a sua segurança de ferrovia. Mas enfim, esse daqui foi o vídeo, ele foi curto, só porque eu tive vontade de fazer e eu escrevi esse roteiro em não sei quanto tempo, mas eu levei um tempo, porque é meu interesse em fazer esse tipo de coisa. E caso você tenha gostado, cara, dá um like e se inscreve, pois tem mais vídeos vindo. Se prepare, pois tem mais vídeos vindo. Ou não precisa se inscrever e dar like não, tamo junto, é nóis. Até a próxima.